Oi gente, eu sou a Dini Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da seção Curiosidades. E hoje nós vamos falar sobre arte e política, aspectos entre arte e sociedade. Se você acha que política e arte não tem nada a ver, esse vídeo é para você. Agora, se você acha que as duas coisas andam em consonância, esse vídeo também é para você. Nós vamos falar sobre um livro que já está fora de circulação, chamado Arte e Delírio, onde 5 personalidades da cultura amazonense fazem vários ensaios e traçam alguns paralelos sobre esse tema. Então, se você quer saber mais, bora lá? O livro Arte e Delírio é um livro manifesto, onde 5 artistas fazem cada um o seu ensaio. O primeiro é do Antônio Paulo Grassi, que vai falar sobre a literatura no Amazonas a partir do contexto da dialética da dependência. O segundo ensaio, nós temos o Aldísio Filgueiras, que vai traçar um paralelo entre literatura e poder. Depois nós temos o professor Narciso Lobo, que vai falar sobre o cinema a partir da identidade, do apagamento cultural, utilizando a obra literária Iracema, do José de Alencar, contrapondo com a obra de Jorge Bondante, Iracema, uma transamazônica. O terceiro ensaio vai trazer aí o Bosco Ladislau. Então ele propõe estratégias e proposições para que os artistas também parem de ser meros reprodutores de correntes estéticas dessas vanguardas, mas que passem a pensar criticamente e traduzir isso na sua arte, o cenário amazonense. E por último nós temos o poeta e artista Dori Carvalho, que através de suas vivências pessoais no teatro vai falar sobre os grupos teatrais da década de 80. Esse é o primeiro esforço de uma geração oitentista que começou a pensar aí os contextos da sua região, aproveitando aí todo o gás que foi discutido na década de 60, de 70, o gás de arte e política muito promovido pelos CPCs, os Centros Populares de Cultura, onde a UNE também foi fortalecida, a União Nacional dos Estudantes, e a partir disso ficou um reduto, muito forte entre arte e política, com diversas ações, promovendo filmes, festivais, e o teatro teve um papel muito importante, porque o teatro quebrou um pouco com essa ideia de teatro burguês, que estava muito ligada aí com esse teatro feito nas salas tradicionais, nesses espaços tradicionais entre palco e plateia, nessa divisão digamos assim, mais comum, que é difundida na prática teatral, e eles começaram a levar os teatros para as fábricas, para as ruas, para os sindicatos, dentro das escolas, em quadras, enfim, para toda a sociedade. Então o lema muito conhecido da década de 70 foi: o teatro vai ao encontro do povo, nós vamos levar a arte onde o povo está. Então, a partir disso, o que essa geração de artistas da década de 80 em Manaus começou a pensar? Começou a reviver essas práticas do teatro popular, trazer isso de volta. E o livro, ele traz uma coisa muito interessante, que eu acho que pode ser o nosso primeiro dado, de curiosidade. Logo na introdução, ele fala sobre o Festival Universitário de Música que aconteceu no Amazonas e teve 3 edições. E esse festival, ele serviu não só para divulgar os artistas da região, os nomes, e difundir a nossa música, mas também serviu como um espaço muito importante de reflexão dessa prática artística e também política, visto que esse movimento juvenil, estudantil, estava bem forte. E o festival, ele foi feito, graças também a esse apoio e essas ações do movimento estudantil. Tô falando muito rápido? E aí você pode me perguntar, tá, Dini, mas o que isso tudo tem a ver de fato com o teatro? Bom, gente, tem tudo a ver. Primeiro, que eu acho que é importante a gente pensar nessas ações do âmbito político, para pensar em como o teatro está inserido nesse cenário, como ele ajudou a fomentar, como ele ajudou a transformar também o setor social, e para a gente pensar que a prática artística, ela não está desvinculada das outras áreas, das outras estruturas sociais, Na verdade, é tudo muito atrelado. E aí vamos pensar, nessa década de 80 que eles estão inseridos, a Zona Franca foi implantada em 67, então ainda estão vivendo as transformações da cidade, desse cenário todo. Então há uma reflexão aí efetiva sobre a transformação da cidade, sobre como a literatura é vista dentro desse contexto também. Então o primeiro ensaio do livro vai trazer um pouco da literatura no Amazonas, com Paulo Graça, que também participou de movimento teatral, de muitas outras coisas bem interessantes da cidade. Só que olha só que interessante, antes dele falar propriamente da história da literatura no Amazonas, ele vai traçar um panorama, um paralelo, totalmente político aí, inclusive da região,
utilizando o conceito de dialética da dependência, que não é dele, mas ele se utiliza, que vai justamente traçar e pensar a nossa região como é pautada, de certa forma, na exploração, desde a época aí do século XVII até a mais recente Zona Franca, né, onde ele utiliza várias impressões das transformações da cidade, dos aspectos arquitetônicos e tudo mais, e é um ensaio bem interessante. Mas eu destaquei uma reflexão para a gente começar a nossa conversa aqui, que é o seguinte: ele fala que depois, pós-ciclo borracha, muita gente reclamou, muitos setores sociais reclamaram, né, que Manaus sofreu uma queda econômica brusca. Isso foi sentido, obviamente. Mas aí ele traz uma reflexão que eu coloco agora de volta para vocês, que é: mas tá, Manaus teve toda essa queda gomífera, né? Mas, por outro lado, a gente olhando essa história contrapelo, também teve um fator que foi positivo, que foi justamente a quebra dessa exploração, da condição dos seringueiros, que era uma condição desumana, de servidão, de escravidão, né, de uma neo-escravidão. E ele fala que os intelectuais e os artistas não fizeram nenhum tipo de reflexão sobre isso, né, que faltou. Então, o ensaio dele, ele cobra isso no seu manifesto, né? O segundo manifesto do poeta Aldísio Filgueiras, ele também vai falar sobre a literatura e a relação com o poder, e ele vai citar também um poema chamado A Muraida, ou a Conversão dos Gentios, ou o Triunfo da Fé, que tem um dado bem curioso. Olha só, ele foi o primeiro escrito em língua portuguesa, né, que na verdade é apagado da tradição literária por diversos motivos, mas o principal também que a gente pode falar aqui é que se trata na verdade de um culto, né, sobre o genocídio indígena, então, principalmente sobre os muras. É, na verdade, ficcional, não aconteceu, mas isso é interessante para a gente pensar, então, como a fé católica foi imposta, né, do poema Muraida, apresentando a população indígena como os bárbaros, como os selvagens. Então, ele vai falando sobre isso, como vai trazendo paralelos de como a história sempre roubou e sempre contou o lado dos vencedores. E saltamos agora para o terceiro ensaio, que vai trazer algumas curiosidades interessantes acerca do cinema. O professor Narciso Lobo faz justamente uma análise da obra literária Iracema com o filme do Jorge Bondanski, traçando alguns paralelos sobre a nossa identidade amazônica. A primeira é o seguinte: a palavra Iracema, vocês já notaram que na verdade é um anagrama da palavra América? E aí é muito interessante, porque se a gente pega a palavra América, o continente americano, justamente é um continente que tem todo um histórico de exploração, principalmente a América Latina e tudo mais. Então tem esse jogo aí, né, com a palavra América. Outro dado interessante é o nome da personagem Iracema, e a Iracema, na obra de José de Alencar, ela é a virgem dos lábios de mel, que possui a beleza, a inocência, e ela é desvirginada por Martin, que é o explorador, e os dois têm o filho chamado Moacir, que é o filho do sofrimento, que tem a ver com essa ideia de mestiçagem, né, da relação entre explorada e explorador, que também é um dado bem interessante. E no próprio filme do Bondanski, onde há várias referências, mas tem uma cena que a Iracema é indagada pelo Tião, que ele fala: ah, você é índia. E ela diz: não, eu não sou índia, eu sou brasileira. Justamente que retrata uma época, né, onde esse biotipo indígena era uma vergonha, né, acontecia esse processo de destribalização. Então, o que ocorria com essa identidade era essa tentativa de esconder. Embora hoje o termo índio não seja mais usado, caiu em desuso por diversos fatores, mas principalmente porque o correto é se referir à etnia indígena, lembrando que os povos originários não são iguais, né? Não cabem no termo índio ou índia, que é um termo dado pelo explorador, né? E o filme, que na verdade também é um documentário, e olha só, a protagonista tinha só 14 anos na época em que foi gravado, e o roteiro foi todo improvisado, eu acredito que muito por conta disso também. E é um filme bem interessante para ser assistido, porque ele também é uma espécie de documentário que vai tratar aí dessa coisa da construção da Transamazônica e tudo mais. E por último, nós temos no ensaio de Dori Carvalho, no Teatro Amazonas e Eu, algumas reflexões e ponderações sobre os grupos, sobre os trabalhos que eram desenvolvidos na década de 80. Lembrando que a gente está traçando aí o paralelo da década de 80, onde basicamente era feita teatro amador na cidade. Então ele traz uma discussão que é bem interessante para a gente pensar e que eu coloco para vocês também para a gente refletir nos dias de hoje, que é:
Ele cita alguns grupos que tinham esse trabalho com o teatro popular, de levar o teatro para as periferias, para as comunidades, e também algum grupo que trabalhava um pouco sobre essa questão indígena, e que outros grupos tinham trabalhos muito mais esporádicos, tinham outros tipos de interesses. Ele também fala dessa importância da constância teatral, né? E o que o Dory traz pra gente é uma coisa interessante, que é o seguinte: ok, não tem teatro, mas por que não tem? Por que a gente não tem muita produção teatral? Porque não tem constância. E por que não tem constância? Porque não tem investimento no básico, não tem investimento na educação, não tem investimento no trabalho, na saúde. Tudo isso é refletido, sim, na forma de fazer teatro, principalmente para aquela geração. Por quê? As pessoas, como faziam teatro por amor, elas tinham outras formas de ter que sobreviver, né? De ter que ganhar dinheiro. Então elas tinham as suas famílias, o seu trabalho, que ficava em primeiro plano. E o teatro, consequentemente, acabava ficando em segundo. Mas porque não existia essa subsistência para o teatro, né? Não existia a forma de continuar essa manutenção. Então isso tudo é refletido na prática teatral. Às vezes a gente reclama de uma coisa, mas a gente precisa pensar na conjuntura disso, porque na verdade tudo está atrelado, né? A arte, assim como o teatro, as outras linguagens, elas estão dentro de uma estrutura social que é dinâmica e tem relações entre si. Então eu acho que essa reflexão que o Dory traz, eu acho que serve também para a gente pensar hoje, né? Esse grito oitentista desses artistas que se preocuparam em registrar os seus problemas da época, trazer reflexões e traçar um pensamento sobre a região amazônica também, da arte, mas também da relação política. Eu acho que faz a gente pensar hoje qual é o nosso grito, qual é o nosso interesse. Apesar de a gente estar vivendo uma época onde há vários tipos de protagonismos, é a gente pensar até que ponto isso está unificado ou não, né? E até que ponto a gente pode cobrar também pela arte, mas também pensando nessas relações, pensando que para a gente ter uma arte, uma cultura de qualidade, a gente precisa de investimento, que é o básico, né? Que é na educação. Por isso tudo, o teatro e sociedade, teatro e política tem tudo a ver e está entrelaçado, sim. E a gente precisa olhar melhor e com mais cuidado para todas essas práticas. Enfim, é uma discussão que dá muito pano para manga. Não foi um vídeo voltado especificamente para falar sobre cada ensaio, embora haja muita coisa para falar, mas se você se interessou por esse tipo de vídeo, se interessou melhor sobre o livro, quer que eu faça um outro vídeo me aprofundando sobre isso, é só deixar o seu comentário. Muito obrigada, a gente se vê numa próxima e até lá!